Jerusalém em chamas, da queda do templo sagrado, contextualização histórica, Jerusalém sob domínio romano hoje, vamos viajar no tempo até uma das cidades mais emblemáticas da história, Jerusalém. Uma cidade sagrada para judeus e cristãos, que, na época, estava sob o domínio implacável do Império Romano. Prepare-se para descobrir os eventos que levaram à queda do templo sagrado e como essa tragédia moldou o curso da humanidade. Olá, queridos espectadores. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e você está assistindo ao canal Planeta Desconhecido. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e clique no botão de inscrição para não perder nenhum conteúdo. Também seu joinha é muito importante, e compartilhe com seus amigos, e assim vamos crescer juntos. Vamos começar. Segundo Templo de Jerusalém. O Segundo Templo, também conhecido como Templo de Herodes, foi construído no mesmo local onde o Templo de Salomão havia existido anteriormente. Herodes, o Grande, um rei judeu sob domínio romano, empreendeu uma grande reforma e expansão do templo entre 20 a.C. e 63 d.C. O templo era impressionante em tamanho e beleza, com colunas, pátios e altares elaborados. Importância religiosa e cultural. Para os judeus, o templo era o centro espiritual e religioso. Era o lugar onde ocorriam sacrifícios, orações e festivais. O Santo dos Santos, no interior do templo, abrigava a Arca da Aliança e era considerado o local mais sagrado do judaísmo. Expectativas messiânicas. Muitos judeus acreditavam que o Messias viria ao templo para restaurar Israel à sua glória e libertá-los do domínio romano. O templo era visto como um símbolo dessa esperança messiânica. A Grande Revolta Judaica, 66 d.C. A Grande Revolta Judaica, também conhecida como Primeira Guerra Judaico-Romana, foi um conflito crucial entre os judeus e o Império Romano. Motivações iniciais e tensões religiosas. Os judeus resistiram à imposição de cultos pagãos e à profanação do templo sagrado. Tributação pesada. Os impostos romanos eram opressivos, afetando a economia e a vida cotidiana. Nacionalismo judaico. O desejo de libertação e independência da dominação estrangeira. Líderes rebeldes. Eleazar ben Anania liderou a revolta em Jerusalém. Flávio Joséfo, historiador judeu que inicialmente apoiou a revolta, mas foi capturado pelos romanos. Tensões crescentes. Os romanos reagiram com força, enviando legiões lideradas por Vespasiano e seu filho Tito. A revolta se espalhou por cidades da Judéia, incluindo Jerusalém. Cerco à cidade. Em 70 d.C., Jerusalém foi cercada pelas legiões romanas. Sofrimento dos sitiados. Fome, doenças e desespero. O templo sagrado foi destruído, cumprindo as palavras de Jesus sobre sua ruína. Mateus capítulo 24, versículo 2. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. e no ano 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, Jerusalém enfrentou um cerco brutal pelas legiões romanas lideradas pelo general Tito. O templo sagrado, construído por Herodes, o Grande, foi alvo dos romanos. O templo, símbolo central da fé judaica, foi incendiado e destruído. Apenas uma parte do muro exterior do templo permaneceu de pé. Esse muro é conhecido como o Muro das Lamentações ou Cotel. Segundo Midrash, o general romano responsável por derrubar o muro optou por mantê-lo como lembrança da grandeza da estrutura que haviam demolido. O Muro das Lamentações se tornou um lugar sagrado para o povo judeu se reunir, orar e lamentar a destruição do templo. Significado do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações fazia parte do muro de contenção que cercava o monte do templo. Herodes o construiu no século I a.C. como parte de sua expansão ambiciosa do templo. A tradição judaica afirma que a presença divina nunca se afastou do Muro das Lamentações, e ele permanece como um testemunho da fé e da resistência do povo judeu. Camadas adicionais foram acrescentadas ao longo dos séculos, mas as 7 fileiras inferiores são do projeto original de Herodes. O sítio de Jerusalém em 70 d.C., o ano 70 d.C. marcou o ápice da Primeira Guerra Judaico-Romana, com tensões crescentes entre as forças judaicas e o Império Romano. O general romano Vespasiano foi designado para lidar com a revolta na Judéia. Com seu filho Tito ao seu lado, eles sufocaram a revolução e cercaram Jerusalém.
A cidade estava repleta de pessoas devido à Páscoa, tornando-se um alvo estratégico para os romanos. O cerco e a destruição de Jerusalém. Em 14 de abril de 70 d.C., Tito e o exército romano marcharam em direção a Jerusalém. As muralhas da cidade eram difíceis de penetrar, mas os romanos conquistaram redutos fortificados ao redor da cidade. O Templo de Jerusalém, construído por Herodes, o Grande, foi incendiado e destruído. Apenas o Muro das Lamentações permaneceu de pé. A população sofreu terrivelmente durante o cerco, enfrentando fome, doenças e a espada romana. Consequências e significado: cerca de 1.350.460 pessoas pereceram sob Vespasiano e Tito, seja por fome, facções internas ou pela espada romana. Jerusalém foi devastada, e os judeus foram vendidos como escravos ou banidos da região. Crucificação em massa. Os judeus capturados pelos romanos fora das muralhas da cidade enfrentaram uma sentença terrível, a crucificação. Uma verdadeira estrada da morte foi criada. Milhares de cruzes foram erguidas ao longo dessa estrada, servindo como um aviso macabro do que estava por vir. Os romanos usaram a crucificação como uma tática para forçar a rendição dos judeus. A visão dessas vítimas agonizantes era uma lembrança constante da crueldade romana. Fome e sofrimento. Com a cidade sitiada, a fome se espalhou entre os sitiados. As pessoas estavam desesperadas e debilitadas. A muralha da cidade tornou impossível escapar. Aqueles que tentavam fugir eram capturados e submetidos a punições brutais. A Estrada dos Peregrinos, essa estrada, também conhecida como via principal da cidade, testemunhou uma tragédia inimaginável. Os romanos crucificaram pessoas ao longo dessa estrada, usando madeira para criar as cruzes. O sofrimento e a morte dessas vítimas marcaram profundamente a história de Jerusalém e a memória coletiva do povo judeu. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. deixou cicatrizes indeléveis, e o Muro das Lamentações permanece como um elo com essa história dolorosa. As profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. No discurso no Monte das Oliveiras, Jesus, em seu famoso discurso no Monte das Oliveiras, alertou sobre a destruição iminente de Jerusalém. Ele predisse que o templo seria arrasado e que não ficaria pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 2. Sinais e advertências. Jesus descreveu sinais que precederiam a queda de Jerusalém, incluindo guerras, fomes, terremotos e perseguições. Mateus capítulo 24, versículo 3 a 14. Ele exortou as pessoas a estarem vigilantes e a fugirem quando vissem esses sinais. Mateus capítulo 24, versículo 15 a 20. A queda de Jerusalém em 70 d.C., os eventos se desenrolaram conforme Jesus havia predito. O cerco romano resultou na destruição do templo e na tragédia para o povo judeu. Essa profecia também tem implicações espirituais e escatológicas. Muitos acreditam que os sinais descritos por Jesus se aplicam não apenas àquela época, mas também ao nosso futuro. A ideia de que Jesus está voltando é uma esperança central para os cristãos, e os sinais atuais são interpretados como prenúncios desse evento. Assim como as pessoas ignoraram as advertências de Jesus em Jerusalém, hoje também podemos negligenciar os sinais espirituais e morais ao nosso redor. A mensagem de Jesus continua relevante. Estejamos atentos, busquemos a verdade e vivamos com esperança, independentemente dos desafios que enfrentamos. Que possamos aprender com a história e permanecer vigilantes em nossa jornada espiritual.